Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem C. E na videoaula de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Nós vamos receber um nome e imprimir tantas vezes quanto forem os seus caracteres. Então, se eu digitar um nome ali de 2 caracteres, ele vai imprimir esse nome 2 vezes e assim com a quantidade de letras que o meu nome tiver. Bom, a primeira coisa a fazer então é criar aqui o protótipo básico do nosso programa, que é incluir aí primeiramente as bibliotecas que nós iremos utilizar. Eu vou utilizar stdio.h e vou utilizar também a stdlib.h e a string.h. Prontinho. Agora aqui eu vou colocar o meu main. Feito isso, então, agora vamos desenvolver o nosso programa. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é declarar aqui um vetor de caracteres onde eu vou armazenar esse nome. Então, eu vou criar aqui um vetor, vou chamar ele de nome e vou colocar um nome de, no máximo, 40 caracteres. Feito isso, então, eu vou colocar aqui um printf. Vou solicitar que seja digitado o nome. Então, aqui informe um nome. Pronto, vou utilizar o fgets para poder fazer a leitura aí do meu nome. Bom, então a primeira coisa que eu vou passar o nome da minha variável, a quantidade de caracteres que eu posso armazenar, que no caso é 40, que é o que eu declarei aqui em cima, e agora um meio de entrada, que é o stdin. Bom, feito isso, então, agora o próximo passo é a gente saber qual que é o tamanho desse nome para poder imprimir ele quantas vezes for necessário. Porém, antes disso, eu vou colocar aqui apenas um printf e vou imprimir esse nome que eu acabei de digitar, 1%s, e aqui eu vou passar o nome da minha variável, que é nome. Vou compilar isso aqui, então vou executar. Vou digitar gcc exercício 7.c -o e aqui o nome do arquivo que eu vou gerar. No caso vai ser exercício 7. Feito isso, ponto barra e o nome do meu arquivo compilado, que é exercício 7, sem o ponto C, e agora aqui informe o nome. Então, vou colocar aqui oi, por exemplo. Então, imprimiu aí o meu nome. Agora eu tenho que saber quantas letras tem aqui nesse nome que eu digitei para eu poder imprimir ele quantas vezes for necessário. Para isso eu vou utilizar aqui primeiramente uma variável para poder armazenar esses dados. Então eu vou colocar aqui int tamanho. Aqui no caso eu não preciso inicializar ele com valor, mas se você quiser você pode inicializar ele com 0. E depois aqui eu vou falar que tamanho é igual a strlen e o nome da minha variável, que no caso é nome. Feito isso, então, eu vou criar aqui um for. Aqui eu vou separar esse contador, vou colocar aqui o contador lá em cima, vou chamar ele de i. Então aqui eu declarei a minha variável tamanho, a minha variável i logo aqui em cima também. Bom, aqui, enquanto i for menor do que tamanho, em seguida a cada volta vai dar um i mais mais. Esse printf aqui eu vou colocar ele dentro lá do meu for, para ele poder imprimir as vezes que for necessário. Novamente vou compilar, agora eu vou executar, vou colocar aqui oi, e você pode ver que o strlen ele retorna aí um tamanho a mais para a gente. Então aqui eu tenho que colocar tamanho menos 1, para ele poder colocar aí corretamente a quantidade de vezes. Ou então você pode inicializar aqui o i logo com 1 também, resolveria o problema. No meu caso aqui eu vou inicializar o i com 1. Então vamos lá, vou compilar novamente, em seguida executo, digito aqui oi, e agora você pode ver que imprimiu 2 vezes. Então agora eu posso digitar aí um nome mais longo, então eu vou colocar aqui no caso Leonardo. E você pode ver que ele imprime a quantidade de vezes o nome, a quantidade de vezes de letras que eu tenho aí no nome que eu passar. Então aqui se eu passo aqui, por exemplo, Jó, então aí 2 vezes, passo aqui João, e ele imprime aí
as quantidades de vezes que tem aí o meu nome. No caso, 1, 2, 3, 4 vezes aí corretamente. Então a gente tem que ficar apenas, deixa eu fechar essa mensagem aqui do Avast. A gente tem que observar apenas essa questão aqui, porque o strlen ele lê aí um caractere a mais, que seria o /n, que o fgets barra 0, se não me engano, que o fgets adiciona automaticamente para poder informar que acabou ali o tamanho da nossa string. Por quê? Porque quando a gente cria aqui uma string de 40 posições, não significa que eu vou digitar sempre o nome de 40 caracteres. Então é inserido esse barra 0 para poder informar que acabou ali naquela posição a minha string. Então ele é contado aí também pelo strlen. Então a solução que tem aqui no caso do meu for seria ou inicializar com 1 ou executar enquanto i for menor do que tamanho menos 1. Tem essas duas possibilidades aí da gente resolver esse mesmo problema. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.